O workshop Os Segredos da Mente Próspera. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao terceiro episódio do workshop Os Segredos da Mente Próspera. Muito bom estar aqui com você nesse terceiro episódio, né? Espero que você tenha assistido os dois primeiros, senão eu vou fazer um breve resumo aqui, mas se você não assistiu, eu sugiro que você assista enquanto ainda está no ar, tá? Esses episódios vão sair do ar em breve. Se você não assistiu os dois primeiros, ou mesmo que você tenha assistido, para reforçar, qual que é a minha intenção nesse workshop? É um tanto quanto audaciosa, mas eu acredito 100% que é possível, que é causar uma transformação completa na sua vida financeira. Se você entender e aplicar isso que a gente está conversando aqui, uma transformação completa, não é ganhar um pouquinho mais, não, uma transformação completa de verdade. Esse é o meu objetivo com você nesse workshop. E um dos princípios, né, um dos pilares, na verdade, a base dessa transformação é a sua mente. A gente conversou sobre isso no primeiro episódio. O foco aqui, né, é causar essa mudança mental, ok? Bom, e nesse episódio, o que exatamente que a gente vai conversar? Basicamente, essas três coisas aqui. Primeiro, 12 drives mentais para criar realmente uma mente próspera. Então, quando a gente fala, né, de criar uma mentalidade de prosperidade, eu conversei com você, né, no episódio passado sobre desbloquear a mente, enfim, o que isso quer dizer, tá? Basicamente, você entendeu, se você acompanhou aqui desde o início, que é preciso você sentir e você acreditar que você já tem dinheiro. Basicamente isso. Só que esse não é mágico você colocar esse pensamento. Existe toda uma base, e essa base são esses 12. Para você chegar no pensamento de falar, eu sou próspero, eu já tenho a prosperidade na minha vida. Mesmo que você não esteja vendo isso, é preciso uma construção de outros pensamentos. E é exatamente isso que a gente vai conversar na primeira parte aqui. Depois vem a pergunta, né? Ok, como que eu instalo esses drivers ou esses pensamentos na minha mente? Aí eu vou explicar para você aqui os dois pilares, tá? Existem basicamente duas coisas principais para você instalar isso na sua mente. E no final vou explicar para você sobre a comunidade Mente Próspera. Essa comunidade antes era chamada de comunidade Reprogrames, tá? Então se você já me ouviu falar sobre comunidade Reprogrames, hoje ela é a comunidade Mente Próspera, que é realmente o que eu chamo do ambiente ideal para quem quer programar a mente para prosperar, ter uma transformação completa, com acompanhamento, enfim. Eu vou explicar em detalhes como que vai funcionar a comunidade e te fazer um convite para participar do grupo de pré-inscrição, caso faça sentido para você participar da comunidade. Ok? Bom, então antes da gente entrar na parte principal aqui, que são esses 12 drives mentais, um breve resumo aqui do que eu conversei com você no primeiro e no segundo episódio. No primeiro, basicamente, o que eu expliquei foi que o que você acredita acontece, ou o poder da fé, ou o poder da mente subconsciente. Inclusive dei exemplos, né? Como que exemplos bíblicos mesmo, relacionados à cura e tal, mostra isso relacionado à fé, mas como que esse mesmo princípio se aplica na questão financeira. Basicamente, se você acredita que você já é algo, a sua mente, né, isso está na sua mente, você age conforme aquele algo e você tem resultados conforme aquele algo. Então, antes de você ter, eu mostrei o livro A Ciência de Ficar Rico, né? Lá fala de verdade e aparência. Antes de você ver a aparência, né, da prosperidade, ela precisa estar instalada aqui, tá? Então, isso que a gente conversou no primeiro episódio. E no segundo, eu te expliquei sobre 4 bloqueios para você criar essa mente próspera. Por que muitas vezes você não consegue? Por causa desses bloqueios. O primeiro é o bloqueio do não posso prosperar, né? De achar que tem alguma coisa de errado e tal. Inclusive, mencionei vários tipos de pensamentos que se englobam nesse. Segundo bloqueio, não mereço, né? Falta de merecimento. Terceiro, não sou capaz. E o quarto é realmente a identidade com a pobreza, tá? Então, aqui abaixo vai ter o link para esses 2 vídeos. Se você não assistiu, é bem importante que você assista, reforçando que eles vão sair do ar a qualquer momento, tá? Então, assista. Se você não assistiu, clica nos links aqui abaixo para assistir. Bom, vamos lá, vou apagar aqui agora para a gente já ter a nossa conversa principal aqui desse episódio. Bom, então vamos conversar aqui sobre esses 12 drives mentais que você precisa ter instalado na sua mente.
Eu vou tratar aqui já de cara os 3 primeiros com você, porque a gente já conversou sobre eles no episódio anterior, tá? Mas basicamente o primeiro, e aqui, isso aqui que a gente vai conversar é exatamente em uma ordem mesmo, tá? O primeiro, disparado, pensamento que você precisa ter aqui, pensamento ou sentimento, né? É o desejo. Desejo. E eu até falei sobre isso aqui no episódio passado, né? Para alguns, isso aqui é uma coisa que não faz sentido, não é lógico. Fala assim, como que alguém não vai ter o desejo de prosperar? Sim, você está diante de uma pessoa que não tinha esse desejo. O que é contrário ao desejo de prosperar, é o que eu falei, inclusive, no episódio passado também, da maldição do suficiente, né? Não, eu quero só para isso aqui mesmo, eu quero só ter aqui para ter um carrinho, uma casinha, para eu não passar um aperto. Se você tem esse tipo de pensamento, você não tem o desejo. E sem o desejo, não tem nada. Qualquer outras coisas que eu comentar aqui com você não vai fazer sentido se você não quiser, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro drive, a primeira coisa que precisa ter em você é o desejo. Eu quero mais. Eu quero, sim, ter uma casa muito boa. Eu quero ter um carro muito bom. Eu quero poder viajar. Eu quero poder ir num restaurante e poder escolher o que quiser, não ter que ficar escolhendo pelo preço. Eu quero ir... Coisa simples, em um supermercado, por exemplo, e não ter que ficar... será que eu levo esse sabonete de R$2,50 ou esse de R$3? Sabe? Coisas básicas como essa. Então, primeira coisa, desejo. E aí já vai avaliando se isso aqui já está ok para você ou não. Outra coisa que a gente já conversou, o segundo drive aqui que a gente conversou também no episódio passado foi eu mereço prosperar, né? É a segunda coisa que deve estar aqui na sua mente. E aí a gente conversou sobre isso, sobre como que... Por exemplo, eu até citei o meu exemplo, né? Que eu orava, né, nas minhas orações, eu falava, eu sei que não mereço nada, sei que não mereço nada, sei que não mereço nada, sei que não mereço nada. Quando você tem a crença de não merecimento, ou você não ganha, ou o que você ganha, você perde. Tá? Você nunca vai ter mais do que você acredita que merece. Então, segunda crença que precisa estar instalada aqui em você, merecimento. E a terceira, que a gente já conversou no passado também, no episódio passado, é a do eu posso, tá? Ou eu consigo, né? O posso no sentido de poder mesmo, no sentido de capacidade. Eu sou capaz de prosperar. E aí, é claro que quando a gente fala em prosperar, né? Cada pessoa tem um pensamento sobre isso, né? Tem o que seria isso de prosperar, né? Mas eu costumo dizer, aqui no Brasil pelo menos, né, um valor que é um valor que boa parte das pessoas consideram um valor bem considerável é R$10 mil por mês, por exemplo. Né? Uma pessoa que ganha 10 mil por mês é considerada uma pessoa próspera. Né? Será que imagina que você tem esse pensamento, né? 10 mil por mês é próspero. Você hoje tem a crença que você consegue fazer 10 mil por mês? Ou não? Né? Se não tiver, sempre a crença vai preceder o fato. O que quer dizer? Não adianta você querer, né? Peguei esse exemplo prático aqui de 10 mil. Não adianta eu ter o desejo se eu não tenho aqui na minha mente a capacidade. Sempre o que está aqui é o que vai gerar a ação. Ok? Então, esse aqui a gente nem vai entrar muito em detalhes, porque a gente já conversou no episódio passado. Mas então, esses são os 3 primeiros. Desejo, merecimento e capacidade, tá? Ok, agora a partir do quarto é o que eu falo que o que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas, tá? O quarto que a gente vai comentar aqui já é uma coisa que vai exigir um pouquinho mais, então vou apagar aqui para a gente continuar essa conversa. Bom, vamos lá então para o quarto drive mental, que é decisão. Decisão. Isso aqui já começa a coisa a ficar mais séria, tá? Isso, só para te mostrar o quanto que eu levo isso a sério, olha só, pode até deixar aqui, Sara, não precisa cortar isso não. Até deixei do lado aqui, olha, um quadro que eu inclusive preciso arrumar um local aqui, preciso instalar ele aqui na parede, olha. Ó, tá vendo o que está escrito aí? Enriquecer é uma decisão.
Tá vendo? Nem sei se dá pra ver ele todo, que ele é meio grande. Tem uma águia aqui que eu gosto também desse desenho da águia. Então, isso mostra, assim, como eu realmente levo essa questão da decisão a sério. O que significa decidir, tá? Decidir prosperar. Ok, eu quero, eu desejo, é o meu sonho, seria muito bom. Isso é o princípio de tudo. Sem desejo, nada acontece. Mas é o princípio mesmo, tá? Depois, lembra que eu falei para você, isso aqui é uma sequência. A decisão é quando você diz assim, olha, eu vou prosperar. Eu vou ganhar X, como eu disse aqui no exemplo, eu vou ganhar 10 mil por mês. Não é eu quero, seria muito bom, nossa, como eu gostaria, seria maravilhoso. Tudo isso está ainda no âmbito do... Quando eu fico muito... Se eu ficar muito nessa, né, de eu desejo, é como se fosse assim, olha, eu quero, mas desde que eu não tenho que fazer nada. Tá? Desde que eu tenho que ficar aqui no meu conforto, nossa, vai ser muito bom. E não é assim que funciona, tá? Decisão implica em fazer tudo o que está ao alcance e estar disposto a pagar o preço. A gente, à medida que for passando aqui, você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso de pagar o preço, né? Não quer dizer que, quer dizer que então para prosperar é uma coisa extremamente difícil. Não, não é isso, tá? Mas você vai ter que deixar algumas coisas de lado. Por exemplo, isso vai ficar mais claro daqui a pouco, mas a questão de convívio. Convívio. Aquilo que a gente conversou no episódio anterior. Aqueles pensamentos que eu expliquei para você, né, que são aqueles bloqueios, a grande maioria das pessoas tem aqueles bloqueios. E uma pessoa que não tem, uma pessoa que pensa diferente da maioria, ela é meio que escanteada, ela é meio que colocada de lado. Se você estiver disposto a prosperar e conviver com pessoas que acham que ganhar dinheiro, que quem quer ganhar dinheiro é egoísta, por exemplo, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar chateada com você. Aí entra isso de decisão. O que é decisão? Bom, eu vou deixar com que essa pessoa me impeça, eu vou querer continuar aqui de boa com todo mundo, ou eu vou pagar o preço de, olha, eu acredito que se uma pessoa não quer o melhor para você, não quer que você prospere na vida, não é uma pessoa para você ter tão próximo. Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, isso aqui implica uma decisão, tá? Então, isso aqui é um ponto que não é, vamos dizer assim, não é negociável. Não é negociável. E decisão implica, na maioria das vezes, algum incômodo. Então, quem prospera está decidido a prosperar. Ou seja, o que eu preciso para isso? E aí, é claro, é bom frisar isso, né? Fazer tudo que está ao alcance não quer dizer, né? Então eu estou decidido, então eu vou fazer tudo. Então, se eu precisar passar alguém para trás, se eu precisar fazer qualquer coisa, eu vou fazer. É óbvio que não é isso, né? Tudo que for saudável, tá? Não, então para eu fazer isso eu vou ter que deixar de assistir um futebol, por exemplo, e vou ter que ficar estudando aí durante 2 horas. Ou vou ter que estar ali criando um negócio na internet 2 horas por dia, tendo que acordar no outro dia 5 horas da manhã. Pode ser que no seu caso, um preço seja isso. Aí entra essa decisão. Ok? Então isso aqui é extremamente importante. Antes de você ser próximo, você precisa estar decidido a isso. Ou seja, eu estou disposto a fazer o que for necessário, estou disposto a pagar o preço para isso. Ok? Esse é o 4º drive mental. Bom, o 5º drive mental está relacionado a convívio. Convívio. O que é esse pensamento aqui? É o eu quero estar com pessoas que já são ou pretendem ser prósperas. Eu quero estar com pessoas que já são ou pretendem ser prósperas. Uma pessoa que está decidida a prosperar, ela vai pensar assim.
Por quê? Isso aqui é uma frase bem comum, né? Você ganha a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso aqui é uma frase do Jim Rohn, né? Que é aí já é falecido, né? Mas era um considerado guru aí do desenvolvimento pessoal e tudo mais, né? E é a mais pura verdade isso. Se você quer ganhar mais, esteja no convívio de pessoas que já ganham, se for possível, isso é o melhor dos mundos, ou que pelo menos pretendem também. Por quê? Basicamente, porque o convívio é a coisa que mais influencia na sua mentalidade, com toda certeza. E aí, para quem já me acompanha há mais tempo, eu já contei isso algumas vezes, né? Eu faço parte de alguns grupos de negócio e tal. O primeiro grupo que eu participei custou 40 mil reais para participar por um ano, tá? E no caso, assim, olha, quando você quer ter um contato com pessoas que têm resultados acima do seu, na grande maioria das vezes você vai investir para isso, tá? É uma coisa que não tem muito jeito, você vai investir. E isso é uma coisa que hoje eu falo aqui, mas na época eu não falava com ninguém sobre isso, porque você fala assim, poxa, eu investi 40 mil reais em um grupo, né, de mentoria para... mas isso custa um carro, é um preço de um carro, né? Sim, mas com certeza o que me gerou lá foi muito mais do que o carro. O convívio com pessoas com resultados acima dos meus é muito mais do que... A gente está muito acostumado com com esse valor aqui, por exemplo, né? Com R$1.000 eu poderia comprar tal coisa, eu poderia fazer tal coisa. Mas às vezes a gente desconsidera o quanto que o conhecimento que eu invisto, sei lá, 1.000 ou 2.000 ou 10 ou 40, o conhecimento e o convívio, quanto que aquilo muda pra gente, né? Então, por exemplo, nesse grupo, né, que eu participei, o primeiro, ele foi extremamente importante em colocar na minha mente a possibilidade de fazer um faturamento de R$1 milhão por mês. Isso é uma coisa que não passava na minha cabeça, mas como eu tive um convívio com pessoas que já faziam aquilo, eu olhei e falei, isso não parece ser coisa tão de outro mundo quanto eu imaginava. Não quer dizer que é a coisa mais simples, mas não é uma coisa absurda, é uma coisa que eu também consigo fazer. E o que gerou essa crença em mim? O convívio, tá? Então, aqui eu estou conversando com você de pensamento, como você deve pensar, tá? Você quer realmente? Você está decidido? Então, esteja com pessoas que já são, e para isso você vai naturalmente investir algum valor, ou que pelo menos desejam prosperar também. Este é o 5º drive mental. Vamos lá. 6º drive mental é o seguinte, e é importante entender isso bem aqui. Não quero estabilidade. Se você quer criar uma mente próspera, você deve ser, entre aspas, inimigo da estabilidade. Tem uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte, estabilidade é o oposto de liberdade. O que é a estabilidade, né? É aquele famoso, tem um ditado famoso que é melhor pingar do que secar, né? Ou seja, é melhor você estar ali com um pouquinho do que a possibilidade de faltar. Ou aquele famoso, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Esses ditados explicam bem qual que é o conceito de estabilidade, que é a ideia de segurança extrema. E quando eu falo de ser inimigo, vamos dizer assim, da estabilidade, não quer dizer que você vai ser um vida louca, vamos dizer assim, sabe? Que não tá nem aí, não é isso, tá? Não é isso. Mas existe um padrão de pessoas que prosperam, que é o seguinte, ela ganha de acordo com os resultados. Ganha de acordo com os resultados. Ela ganha de acordo com aquilo que ela faz, tá? E normalmente, se você é assalariado, por exemplo, e você não recebe nenhuma comissão, você não ganha de acordo com os seus resultados. Ou seja, você trabalha, por exemplo, de 9 às 5 da tarde e recebe X ali todo mês. Você não prospera dessa forma. Você não prospera. Como que você prospera? Ou tendo um negócio próprio, ou trabalhando dessa forma, mas tendo alguma remuneração variável, tá? Você
Por exemplo, no caso de um vendedor, né, muitas vezes ele recebe um valor fixo, ele tem um horário fixo, mas ele recebe ali uma comissão pelas vendas. Aí sim, isso faz sentido. Só que o pensamento de estabilidade, especialmente aqui no Brasil, isso é uma coisa muito forte, né? O sonho, qual que é o chamado sonho brasileiro? É o concurso, né? Por que boa parte das pessoas amam o concurso? Por causa da estabilidade, né? Fala, nossa, eu não posso ser mandado embora, que maravilha. Mas você está lá na ideia do melhor pingado que secar. Isso é o oposto de liberdade e de prosperidade. Então, se você quer prosperar, coloca na sua cabeça: eu quero ser recompensado pelos meus resultados. Eu não quero um trabalho que me pague um valor fixo independente do que eu faça. Esse é o sexto drive mental. O sétimo é gratidão. Isso aqui é uma coisa que quem estuda aí desenvolvimento pessoal, poder do subconsciente e tudo mais, você ouve falar muito dessa palavra e existe todo um porquê disso aqui. Qual que é o pensamento aqui? Qual que é esse sétimo pensamento? Antes de eu ser próspero, eu sou grato pela situação atual, pelo dinheiro que eu tenho agora. Antes de eu ter mais, eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho agora. Isso aqui por que isso aqui faz total sentido? Tem um versículo que normalmente eu uso para explicar isso, que é ao que tem, mais é dado. E ao que não tem, até o pouco que tem é tirado. O que a gente conversou no primeiro episódio? Se você quiser prosperar, você precisa colocar na sua cabeça que você já tem. Quando você reclama, quando você fica chateado, quando você fala, meu Deus do céu, eu não sei como vou fazer para pagar tal coisa, o que você está emanando? Escassez. Eu não tenho. E ao que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Então, qual que é o oposto disso? Gratidão. Então, antes, eu quero ter lá 10 mil por mês, 50, nossa, quando eu tiver isso eu vou ser grato demais. Não, seja grato agora. Quando você faz isso, você já entra na frequência ali daquele valor. Certo? Então, gratidão, sétimo drive mental. O oitavo drive mental, o oitavo pensamento que você precisa ter está relacionado à administração. Qual que é o pensamento aqui? Eu administro bem o meu dinheiro antes de ter mais dinheiro. Eu administro bem o quanto eu ganho agora antes de ter mais. O que é o administrar aqui? Não é nada complexo. Basicamente é saber para onde está indo. Para onde que vai meu dinheiro? Isso é uma coisa que quando você não tem ou você tem pouco, a gente desconsidera, né? Você fala assim, mas como é que eu vou administrar se eu tenho pouco? Quando eu tiver mais, aí eu vou administrar. Alguns têm esse pensamento, mas é um pensamento idiota, não faz sentido. Pensar assim é a mesma coisa que eu pensar assim, olha, hoje eu estou 50 quilos acima do peso, quando eu emagrecer uns 30, eu vou começar a fazer uma dieta e vou começar a caminhar. É a mesma coisa, não faz o menor sentido. Se você quiser ganhar mais, existe inclusive um princípio, tá? Que é esse. Você só ganha mais quando você, vamos dizer assim, se mostra responsável por administrar aquilo que você já tem. Se você não administra 1000, você não vai conseguir administrar 2, nem 3, nem 4, nem 10. Vai por mim. É uma coisa que às vezes é meio estranho, né? De falar assim, mas, poxa, eu não sei se você acompanha futebol, né? Mas tem jogadores de futebol que ganhavam fortunas antigamente e hoje estão pobres. Por que isso acontece? Porque não sabiam administrar. Não está relacionado diretamente ao que você ganha, mas sim a como você gerencia aquilo. Então, qual que é o pensamento que você precisa ter? E aí, é claro, eu estou falando aqui de pensamento que vai gerar ação, né? Mas o pensamento eu administro bem, eu preciso administrar bem para ter mais. Esse é o oitavo drive mental. Vamos lá, nono drive mental, nono pensamento que você precisa ter. Foco nas oportunidades. Eu foco nas oportunidades e não nos obstáculos. O que isso quer dizer? Tem pessoas que têm um problema para cada solução, né? Trazendo isso para a questão financeira. Olha, mas você pode fazer isso aqui para ganhar mais. Não, mas isso aí vai precisar ter dinheiro.
Tá, mas ou então você pode fazer isso. Ah, não, mas isso aí vai levar muito tempo, eu não tenho esse tempo. Tá, então tem essa possibilidade. Não, mas sempre o foco está no problema e não na solução. Você vê uma oportunidade, uma coisa que você pode fazer, que pode te gerar dinheiro, e você pensa, não, mas isso aqui, eu não sei como fazer isso. Como assim eu não sei como fazer isso? Ninguém nasce sabendo. Todo mundo que sabe fazer uma coisa, um dia não soube. Né? Então não existe, como assim você deixa às vezes de aproveitar uma oportunidade por não saber fazer tal coisa? Se eu vejo, existe uma oportunidade aqui, eu vejo que isso é real, que é possível, eu vou fazer de tudo para aprender a fazer aquilo e pronto. Mas quem não tem o pensamento de prosperidade vai focar no problema. Se você quer ter prosperidade, você vai pensar no o quanto que isso aqui pode me gerar. E fazer o que for necessário, né? Aprender, investir um tempo, enfim, para fazer aquilo. Focar na oportunidade, não no obstáculo. Nono drive mental. 10º, esse é um dos meus preferidos, tá? É um dos que eu mais gosto. Posso ter as duas coisas. Posso ter as duas coisas. Ou as três coisas, ou todas as coisas. Qual que é o pensamento aqui? O que muitas vezes a gente aprendeu, né? Você quer ter mais dinheiro ou mais tempo? Você quer ter dinheiro ou ser feliz? Você quer ter dinheiro ou passar mais tempo com seu filho? O pensamento de escassez faz que impor em nós o pensamento de escolha. Só que você não precisa escolher. O que você quer ter? Mais tempo ou mais dinheiro? Posso ter as duas coisas. Você quer ter dinheiro ou ser feliz? As duas coisas. Você quer ter mais dinheiro ou mais tempo com seu filho? As duas coisas. Isso é perfeitamente possível. E por que é importante você saber isso? Porque, senão, a tendência é que você escolha aquilo que tem uma questão emocional maior, né? Então, por exemplo, né, para quem tem filho, se falar assim, nossa, você vai querer trabalhar mais ou vai ter mais tempo para o seu filho? É uma coisa até, né? Poxa, não, eu vou preferir dar mais tempo ao filho. Eu já contei algumas vezes, né, que eu, vários anos, né, 10, 11 anos atrás, acordava 4h15 da manhã, chegava em casa 8 horas da noite e ganhava um salário mínimo. Hoje eu tenho bem mais tempo que isso e mais dinheiro também. Imagina se eu tivesse um filho nessa condição. Então não existe isso de... Não quer dizer que você ter mais tempo... Qual que é o problema? Muitas pessoas atrelam ter mais dinheiro com trabalhar mais. O que não é verdade. Não é verdade. Porque se fosse assim, como que vai ter um bilionário? Aí o bilionário ele tem 1000 horas por dia. Ganhar dinheiro não tem a ver com tempo, tem a ver com outras coisas. Tá? Tem a ver com escala e outras coisas que a gente pode conversar em uma outra oportunidade. Mas, 10º drive mental. Posso ter as duas coisas. 11º, prosperidade natural. Só de falar do 11º, um detalhe aqui sobre o 10º, que é uma das coisas também que mais pegam, espiritualidade. Né? Não é possível ter muito dinheiro e ser fiel a Deus ao mesmo tempo. Posso ter as duas coisas. Sim, é possível. Se você achar que não, aquilo que a gente já conversou, né? Para muitas pessoas, ser fiel a Deus é a coisa mais importante para elas. Se tiver associado para ela, ser fiel a Deus, se ela tiver que escolher ser fiel a Deus ou dinheiro, ela vai escolher ser fiel a Deus. Mas não precisa fazer essa escolha. 11º pensamento é a prosperidade natural. Nossa, isso aqui é uma coisa que faz muita diferença, tá? O que quer dizer isso de a prosperidade ser natural? A prosperidade não é normal, né? A maioria das pessoas não tem mais do que o suficiente. Logo, ela não é normal. Mas ela é natural. Quando a gente nasce, a gente não nasce com escassez, tá? E eu normalmente dou um exemplo do meu filho com relação a isso, né? Ele chega para mim e fala assim, papai, quero um Gucci. Ele não quer saber se tem dinheiro, se não tem, se... Sabe? Quero isso, me dá isso. É um pensamento de... A prosperidade para ele é o Gucci, né?
Ele pede e tranquilo, já pede sabendo que vai ter. Por quê? É natural. Só que à medida que você vai crescendo, e às vezes mesmo quando criança, né? Às vezes mesmo quando criança é imposta a ideia ali de não tem. Você vai nascer com pensamentos de escassez, achando que a coisa, tudo tem que ser difícil. Por que esse pensamento é importante? Tudo que não é natural está longe. Tudo que é grande está longe. O que é isso? Se para você, vamos para deixar isso mais claro, vamos pegar aquele exemplo que eu falei de 10 mil reais por mês, né? Vamos supor que essa seja a sua meta, mas seja uma meta que você vê assim lá longe, você fala, nossa, mas isso é demais, seria uma coisa extraordinária, seria uma coisa de outro mundo. Tá longe. Tá longe. Se você tratar isso antes de ter isso como algo natural, isso está mais próximo de você, tá? Como que isso é na prática, tá? Vamos colocar esse exemplo. Imagina se alguém chega para você hoje e fala assim, olha, você sabia que tal pessoa está ganhando 10 mil por mês? Como que você fica? Você ficaria assim, sério? 10 mil por mês? Meu Deus, o que será que ele está fazendo? Tá longe. Nossa, é mesmo? Pô, que bacana, hein? Tá próximo. Nossa, tem uma camisa ali que custa 200 reais. Que isso? Isso é um roubo, isso é um assalto. Nada. Pô, camisa 200 reais. Não, beleza. Tem um relógio ali que custa não sei quantos mil. Tudo que você achar que é caro, que é, sabe, tá distante. Nossa, eu não vou naquela loja lá não, porque lá tudo é caro. Não vou naquele restaurante não, porque lá tudo é caro. É por quê? Porque não é natural. E aí entenda, a gente está conversando aqui de pensamento. Não, pode ser que no momento você não tenha condição de fazer aquilo e pode ser que você nem queira fazer aquilo. Pode ser que você não queira ter um relógio X, ou que você não queira ir num restaurante X, ou que não queira ter uma bolsa X. Pode ser que você não queira, mas quando você coloca que aquilo é algo demais, você está colocando que você não tem as condições para aquilo. Basicamente isso. E o nosso último driver mental é o nosso querido e amado e o que faz tudo acontecer, eu sou. Eu já sou próspero, eu já tenho dinheiro. Essa é a minha realidade. Esse é o pensamento principal. Esse é o pensamento que faz tudo acontecer. Essa é a roupa que quando você veste faz com que as ações aconteçam. Mas, para que você tenha esse pensamento aqui, você precisa ter todos os outros. Os outros são a base do eu sou. Por que boa parte das pessoas, eu diria até a maioria, conhecem sobre poder do subconsciente, sobre lei da atração e coisa do tipo, e não conseguem, porque focam somente nisso daqui. Ela quer repetir que é uma coisa que às vezes ela sente que não merece, que ela sente que não pode, que ela sente que é errado, que ela sente que ela não poderia ter isso, né, ter prosperidade e ser fiel a Deus ao mesmo tempo. Então, o eu sou faz tudo acontecer, mas para o eu sou existir é preciso ter toda essa base. Bom, agora você entendeu quais são os 12 drivers mentais, mas aí logicamente vem a pergunta, como que eu coloco isso na minha mente, Fabrício? Existem basicamente 3 pilares para isso acontecer. O primeiro desses pilares é conhecimento. Tá? Conhecimento. O quanto você estuda sobre dinheiro? Quanto você estuda sobre prosperidade? Quanto que você assiste de vídeo? O quanto que você lê sobre isso? Naturalmente, à medida que você estuda, que você lê, que você vê vídeos sobre esse assunto, a sua mente vai expandindo e esse conhecimento vai entrando. Só o que você adquiriu aqui nesse workshop é possível que já tenha causado algumas mudanças ali na sua mente. Então, primeira coisa, conhecimento, estudar, ler, assistir vídeos, ouvir áudios, coisas do tipo. Segunda coisa indispensável aqui, repetição. Repetição. E essa repetição aqui são técnicas de reprogramação mental que utilizam repetição. Tá? Não tem como a gente tratar sobre esse assunto aqui. É um assunto mais amplo. Mas basicamente, como que as coisas entram na sua cabeça? Através de repetição. Então, se você repete constantemente um pensamento, esse pensamento entra. Se você repete constantemente. Por exemplo, vamos supor que você tenha a meta lá que a gente conversou de 10 mil por mês. Você tem essa meta e você repete constantemente. Eu sou capaz de ganhar 10 mil por mês. Eu sou capaz de ganhar 10 mil por mês. E você repete isso várias vezes. Esse pensamento entra na sua mente,
foi criada uma programação mental ali. Então, esses pensamentos que eu conversei com você, repita eles, né, consistentemente. E aí, é claro, existem técnicas que facilitem isso. Aí eu trabalho isso dentro lá da comunidade Mente Próspera, mas o princípio é a repetição. E o terceiro aqui, que é eu diria que é o que, se fosse possível, assim, olha, só esse já meio que elimina os outros, que é o que a gente até já conversou aqui, é o convívio, tá? Isso aqui é a coisa mais importante. Então, vamos supor assim, se fosse possível, tirar você de onde você vive e deixar você um mês convivendo com pessoas ricas, por exemplo, sua cabeça ia mudar completamente. Por quê? Você está ouvindo coisas completamente diferentes, você está ouvindo coisas que, né, surreais. Como eu falei, no meu caso lá do grupo de mentoria, pessoas falando de um faturamento de 1 milhão por mês. Aquilo colocou na minha mente, poxa, peraí, eu estou nesse ambiente aqui, essa pessoa não tem nada de diferente de mim, está falando de 1 milhão de reais por mês. Algo que nunca tinha passado pela minha cabeça começa a fazer parte ali por causa daquele convívio, tá? Então, é o principal. Mas esses 3 pilares são os pilares para você construir uma mente próspera e transformar a sua vida financeira. Agora, como eu já disse aqui no início, eu iria comentar com você sobre a comunidade Mente Próspera. Eu vou convidar você para ir na tela do meu computador para eu te explicar em detalhes como que vai funcionar a comunidade e como que participar da comunidade pode ser o caminho mais simples e rápido para você causar uma transformação completa mental e, consequentemente, uma transformação financeira na sua vida. Vamos lá na tela do meu computador para eu te explicar alguns detalhes sobre a comunidade. Bom, vou te explicar agora sobre a comunidade Mente Próspera. O que é a comunidade? Ela é o ambiente ideal para programar sua mente para prosperar de forma simples. Lá você vai aprender também a fazer dinheiro na prática e transformar sua vida financeira para sempre. É uma promessa forte, eu sei, mas vou te explicar aqui quando você vê, né, tudo o que você vai receber participando da comunidade, você vai ver que isso realmente é possível. E por que eu posso te afirmar isso? Existem basicamente 3 pilares para você ter uma transformação completa na sua vida financeira, tá? Primeira coisa, primeiro pilar, programação mental. É o assunto que eu mais converso com você. Ou seja, você ter uma mente próspera, né? Essa é a primeira coisa. Como que você consegue essa mente próspera? Com conhecimento, ou seja, estudando, vendo vídeos, né? É algo que te ensine sobre aquilo. Você vai ter isso na comunidade, vou te mostrar daqui a pouco o que você vai receber lá. Ferramentas, dentro da comunidade tem várias reprogramações mentais, ou seja, ferramentas que irão te ajudar nesse sentido. E o convívio, tá? Na comunidade você vai ter um convívio, você tem um contato, tanto comigo como com outras pessoas também que fazem parte da comunidade. Então, programação mental. Outro pilar, organização financeira. Organização financeira é uma coisa que muita gente desconsidera, mas é extremamente importante. Dentro da comunidade a gente vai trabalhar isso também, tem um treinamento específico relacionado a isso. E a terceira coisa, fazer dinheiro na prática. Não basta, eu tenho uma mente assim, eu penso assim, tá, mas como você vai fazer dinheiro? A gente vai trabalhar isso dentro da comunidade também. Eu vou te mostrar aqui exatamente quais são os treinamentos dentro da comunidade para você ter uma visão exata do que você vai encontrar lá. Bom, então aqui eu estou dentro da comunidade Mente Próspera. E aqui a gente tem dividido exatamente, né, os treinamentos, as ferramentas, conforme a necessidade. Então a gente tem aqui os treinamentos e ferramentas relacionados à mentalidade, relacionado aqui à administração financeira, a como fazer dinheiro na prática e relacionado a marketing e vendas. Nesse caso aqui é para quem tem algum negócio, né? Então, por exemplo, aqui no caso da Mente Próspera, né, a gente tem aqui o treinamento principal, que é o Destrave Sua Prosperidade, tá? Então, treinamento todo em videoaulas. Esse treinamento eu explico detalhe por detalhe, tintim por tintim, práticas e técnicas para você aplicar para criar uma mente próspera, tá? Então, aqui são todas essas aqui as videoaulas desse treinamento. Então, tudo relacionado a técnicas, a atitudes que você precisa ter, está aqui nesse treinamento. Além disso, você tem aqui as ferramentas do combo das reprogramações. Então, a gente tem
várias reprogramações aqui, né? A maioria das pessoas que me conhece pelas reprogramações mentais. Então aqui você tem 5 reprogramações mentais. Uma relacionada à procrastinação, né? Vencer a procrastinação. Outra para aumentar o nível de autoconfiança. A gente tem a reprogramação de Destrave Sua Prosperidade, que ela é para eliminar crenças limitantes sobre dinheiro, né? De forma simples. Você ouve essas reprogramações, ela já faz ali o trabalho. E tem essas reprogramações aqui, que é o Mentalidade 10K e o Mentalidade 30K. Essas reprogramações são com objetivos específicos. Essa aqui de R$10.000 por mês, essa de R$30.000 por mês. O que é isso? Não é uma fórmula mágica, tá? Já deixo claro. Mas qual que é o objetivo dessas reprogramações? É fazer inicialmente a sua mente acostumar com esses valores e no fim das contas, né? Aqui, cada uma dessas reprogramações aqui são 4, olha, você pode ver, são 4 ciclos, né? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, cada um tem um objetivo. Aqui é para fazer somente acostumar no ciclo 1, depois no ciclo 2 já sentir que é possível, depois no ciclo 3 já sentir que essa já é a sua realidade, que você já faz 10 mil por mês, tá? E esse quarto aqui é uma surpresa, então somente quem tem acesso aqui a gente explica em detalhes. Mas o objetivo aqui das duas é o mesmo, uma com o objetivo de 10 mil por mês, outra de 30 mil por mês. Então aqui são as reprogramações. Fora isso, né, com relação à administração financeira, tem aqui o treinamento Domine Suas Finanças. É um treinamento básico, né, com 11 aulas que te explicam de forma simples como que você organiza a sua vida financeira. Relacionado a dinheiro na prática, tem os treinamentos, né? Esse dinheiro na prática é como se fosse uma consultoria, onde eu explico várias formas, né, de você fazer. Normalmente eu coloco esse valor de 10 mil por mês, que é um valor que a maioria das pessoas, que faz sentido para a maioria, né? Então eu cito aqui várias formas, aí você identifica que faz mais sentido para você. Isso aqui do Desbloqueio aos 10 mil foi uma mentoria que eu fiz, né, onde eu expliquei como sair do zero aos 10 mil reais por mês. Se você tiver um negócio, eu expliquei lá como fazer para vender e ter um lucro de pelo menos esse valor por mês, ou mesmo que você não tenha, que atitudes que você pode fazer para sair do zero aos 10 mil por mês. E esse aqui é o Mensageiro Próspero, né, um programa que eu tenho que quem faz parte desse programa tem direito de fazer divulgação, né, dos meus produtos e recebe uma comissão por isso. Além disso, tem aqui relacionado a marketing e vendas, isso aqui é específico para quem tem um negócio, então esse aqui é um treinamento feito por uma pessoa da minha equipe, né, que entende bastante aqui do Instagram para negócios, e esse Persuasão Extrema é um treinamento que eu fiz, um treinamento de vendas, tá, ensinando a vender, é um treinamento válido para qualquer empreendedor. Bom, só para você ter uma ideia, vamos fazer as contas aqui de quanto você investiria, né, caso fosse pagar por tudo que você vai receber, né? Então, o treinamento Destrave Sua Prosperidade tem um valor de investimento de 697. O combo de reprogramações, que são as 3 reprogramações, a reprogramação Destrave Sua Prosperidade, a reprogramação contra a procrastinação e para autoconfiança, os 3 áudios são vendidos por 297, o Mentalidade 10K 697, Mentalidade 30K 997, Domine Suas Finanças 197, Dinheiro na Prática 197, Mensageiro Próspero 297, do Desbloqueio aos 10 mil, que foi uma mentoria 997, Instagram para Negócios 497, Persuasão Extrema 997. Se você fosse pagar separadamente por cada um desses treinamentos, o valor total aqui seria R$ 5.870. E não é só isso. Fazendo parte da comunidade Mente Próspera, você também vai ter um grupo de interação, né, dos participantes. Então, o que eu falei de convívio, você vai ter convívio, você vai ter conversas com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E além disso, você vai ter encontros quinzenais comigo de tira dúvidas, tá? Dentro lá da comunidade. Bom, tudo isso aqui, ainda mais contando, né, com a comunidade, com tudo mais, poderia custar um valor bem alto. Mas não, tá? O valor que você investe para participar da comunidade Mente Próspera é de R$ 1.497 por ano. Tá? Esse é o valor que você investe para fazer parte da comunidade por um ano. Mas o que acontece? Na próxima segunda-feira, e somente na próxima segunda-feira, você vai ter R$ 500 de desconto para participar da comunidade, fazendo a sua inscrição somente na segunda-feira. Ou seja, seu investimento vai ser você pode parcelar em 12 vezes de R$ 97,14 ou R$ 997 por ano. Esse valor é único e exclusivo para segunda-feira.
tá? A gente vai deixar a comunidade aberta provavelmente até da segunda da semana que vem até sexta-feira da semana que vem. Mas de terça a sexta o valor vai ser R$ 1.497. Se você quiser participar investindo esse valor de R$ 997, faça a sua inscrição na segunda-feira. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Curta, compartilhe e comente. Grande abraço, fica com Deus!